Alô, amigo torcedor, amiga torcedora do esporte mais amado do mundo, bem-vindos. Hoje o segundo vídeo do canal Boteco do Barolo, já fala Barolo Vídeos, do canal Boteco do Barolo. Antes, para variar, queria começar agradecendo vocês pelas inúmeras mensagens de apoio, de carinho aí que eu recebi no último vídeo. O canal já tem mais de 10 mil inscritos, obrigado. A gente vai postando de segunda e quarta, tem muita gente dando sugestão de bordão. Eu queria agradecer esse bordão do começo, que é do Felipe Lopes. Eu pedi para ele comentar, para quem teve a ideia desse bordão comentar, foi o Felipe Lopes que comentou. Obrigado, Felipe, pela dica. Daqui a pouco tem um bordão de encerramento, que é a dica do Leandro Viana. Continuo recebendo as sugestões. Quero dizer para vocês também que as sugestões todas são bem-vindas. Eu vou fazer live, vou fazer entrevista, vou chamar pessoas de outros canais. O Fernando do Está Verde, do canal do Palmeiras, que é meu amigo, um amigo que eu conquistei através do canal do Barolo Vídeos, vai ser um convidado, já conversei com ele também. O Bandana, que é um canal do São Paulo, também vou convidá-lo. A gente vai aos poucos fazendo entrevistas. Eu tenho um amigo que tem uma produtora que trabalha comigo no SBT, já se colocou à disposição também para a gente sair por aí, para fazer entrevista com ex-jogadores, com jogadores atuais do São Paulo, de outros times, personagens do futebol. Então, me diverti muito, estou bem feliz de ter criado esse canal e a receptividade de vocês. Hoje eu queria falar, conforme a gente tinha combinado, eu queria falar com vocês sobre um tema que a gente discutiu domingo lá no programa Mesa Redonda. Se técnico derruba jogador. Acho que não precisa nem, né? Não tem a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Engraçado que eu tava lá, né? Vou contar uns bastidores para vocês do programa. Eu tava lá no começo do programa, antes do programa começar, e o Flávio Prado falou: Barolo, a gente vai fazer uma enquete aí, um tema se jogador derruba treinador. Eu olhei do meu lado, tava o Guilherme, o que jogou no São Paulo, e jogou no Corinthians, no Atlético, vários clubes, o Vampeta, o Miller e o Pirulito, o Alex Pirulito do meu lado. Eu falei, se eu falar que não queima jogador, que não queima, que jogador não derruba técnico, eu vou pipocar, lógico que derruba. Aí na hora lá eu falei que derruba, e graças a Deus eles concordaram comigo, porque é lógico que jogador derruba treinador. A gente viu aí o que aconteceu na semana passada. Aliás, esse vídeo foi uma sugestão de vocês, que muita gente me pediu para comentar o que aconteceu na semana passada em relação ao Thiago Neves e ao Rogério Ceni. Em relação ao Ganso e Oswaldo de Oliveira, ao Daniel Alves e o Fernando Diniz. Eu acho que é lógico que jogador derruba treinador, jogador escolhe treinador. Lá no Mesa Redonda, inclusive, os ex-boleiros falaram, né? Eles são chamados para opinar, sim. Eles são chamados para dar palpite, sim. O Pirulito disse que lá no São Paulo as lideranças eram chamadas sempre para... Não era que eles decidiam, mas eram consultados. Olha, a gente está pensando em trazer fulano. Aliás, porque o futebol é um mundo à parte, né, gente? O futebol é outra realidade. Onde é que já se viu isso? Você chega, imagina numa empresa, você chega para os funcionários e fala, a gente está pensando em contratar um chefe aí, o que vocês querem de chefe? Não existe, isso aí não existe. Se fosse em qualquer outra empresa, o que o Ganso fez com o Oswaldo de Oliveira era demissão por justa causa. Vai fazer isso com o seu patrão. Se eu fizer isso com o meu chefe lá no SBT, eu tô morto. Imagina, eu não preciso nem voltar no dia seguinte. É que o futebol é um mundo à parte. E aí você vê, esses caras têm respaldo para fazer isso, porque o que aconteceu? Para quem não sabe, o Ganso foi substituído na partida do Fluminense, ele xingou o técnico, chamou de burro, mandou tomar naquele lugar, e o Oswaldo Oliveira também perdeu a cabeça e xingou o Ganso de vagabundo, que também foi desrespeitado. O Oswaldo Oliveira falou isso na entrevista, né? Fui desrespeitado, eu respondi daquele jeito. O Thiago Neves, Dedé, aquelas cobras criadas lá derrubaram o Rogério Ceni, embora o Dedé tenha vindo a público dizer que não, que ele só, no vestiário ali, ele pediu a palavra, ele pediu para os jogadores... para o Rogério Ceni colocar os jogadores mais importantes, e o Rogério Ceni teria saído do vestiário na hora que ele começou a falar isso, ou seja, lógico que não foi isso, os caras minaram o trabalho do Rogério Ceni, o menino lá, o Thiago Neves, lá é o dono do time, junto com os cobras criadas, os caras derrubaram o Mano, que ganhou tudo, que foi campeão de tudo, imagina se não derrubar o Rogério Ceni. E aliás, o Rogério Ceni, para mim, está tomando decisões equivocadas como treinador, mas isso é um assunto para outro dia. E teve também o caso do Daniel Alves em relação ao Fernando Diniz, que eu comentei no vídeo de ontem no Barolo Vídeos, que você cria uma cumplicidade com o jogador, né? Porque afinal de contas, a gente escolheu o cara, então vamos jogar pelo cara, os jogadores do São Paulo podem pensar desse jeito, mas também cria aquela história. Será que o Fernando Diniz vai tirar o Daniel Alves no dia que ele estiver mal? O Hernanes no dia que ele estiver mal? Fica aí a pergunta. Eu acho que jogador derruba treinador, sim, porque o que acontece é o seguinte, esses jogadores aí, principalmente os mais antigos, e eu tive de perto lá conversando nos bastidores, eu vou contar uma coisa pra vocês, os bastidores desse programa são os mais legais, porque tem muita coisa que os caras não podem falar na televisão, que vai comprometer companheiros de profissão,
vai comprometer jogadores e tudo. Mas, por exemplo, o Vampeta, que aliás muita gente não gosta do Vampeta que torce pro São Paulo, mas eu vou te falar, eu conheci o Vampeta pessoalmente, já algumas vezes que eu fui lá no Mesa Redonda, é um cara super bacana, é um tirador de sarro, um brincalhão, eu chamei ele de Hexa rebaixado. Eu falei o Hexa, ele falou Hexa, eu falei Hexa rebaixado, brincando do mesmo jeito que ele brinca com o São Paulino, com o palmeirense. E ele falou o seguinte, na época dele, olha que curioso, o Vanderlei Luxemburgo, que é um malandro do futebol, né? É uma cobra criada no futebol, um dos treinadores mais vencedores e um dos treinadores mais malandros do futebol. O Vampeta falou que o Luxemburgo chegava para eles e falava, não gostava do Marcelinho, vocês lembram? Eles se odiavam, tinham brigas históricas, tiveram brigas históricas. Ele chegava e falava assim, chamava o Rincon, chamava o Edilson, o Vampeta e falava assim, ó, eu vou tirar o Marcelinho Carioca, vocês bancam? Eu vou tirar, vocês vão bancar? Vocês me ajudam nessa? E o Vampeta falava, não senhor, não vou bancar nada. Você vai tirar o maior ídolo do time, você vai tirar o maior jogador da história do Corinthians. Aí o que vai acontecer, Luxemburgo? Com 5 minutos de jogo, a gente errar um passe, a torcida já vai vaiar e pedir o Marcelinho. Então você vai fazer o seguinte, os jogadores falavam pro Luxemburgo, hein? Não é para qualquer Zé Mané, é pro Luxemburgo. Os jogadores do Corinthians daquela época falavam assim, ó, não senhor, você vai colocar o Marcelinho para jogar, mas ele não tá correndo, ele tá preguiçoso. O Vampeta falou assim, a gente corre por ele. A gente corre por ele porque ele vai decidir o jogo para nós. Então você não vai deixar ele fora do banco de reserva, você não vai deixar ele no banco de reserva, não. A gente vai segurar a bronca. Aí o Miller também contou que na época dele de São Paulo também, eles eram consultados, jogavam pelo técnico. O Guilherme falou do Tele Santana, o Guilherme, o centroavante, jogou com o Tele Santana. E a gente estava falando sobre isso, discutindo lá nos bastidores, derruba, não derruba, ele falou, Barolo, eu trabalhei com o Tele Santana, você acha que alguém ia querer derrubar o Tele Santana? Então na minha época, no São Paulo era diferente, na minha época não tinha isso de derrubar o treinador não, era o Tele Santana. Já o Miller disse que sim, já que pressiona o treinador sim, que fala com o presidente sim, que cobra, que o jogador percebe quando o treinador não manja nada. Percebe quando o cara tá ali perdido. E o Vampeta falou também do Rogério Ceni, que o Rogério Ceni, o treinador dava a preleção, saía da preleção, o Rogério Ceni mudava tudo, subindo pro campo. Falava, ó, o que o cara falou lá não é nada disso. Chamava os jogadores e falava, ó, que não é nada disso não. Nós vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. O Vampeta falou que dentro de campo, muitas vezes, o jogador fala assim, ó, não esquece que o cara falou lá, vamos mudar tudo aqui. Junta as lideranças do time e muda dentro do campo. Então, o trabalho do treinador é importante, eu acho que é importante, beleza, mas quem decide são os caras mesmo. E decide se derruba, decide se joga pelo cara. O Juan Fran do São Paulo deu uma entrevista segunda-feira, falou, a gente joga pelo cara, no Atlético de Madrid, a gente se matava pelo Simeone. Só que eu acho que o treinador conquista isso, né? Vai conquistando isso com o grupo, coisa que o Rogério Ceni não soube fazer no Cruzeiro, com aquelas cobras criadas lá. Eu, se fosse o Rogério Ceni, teria feito o seguinte, ligado pro presidente do Cruzeiro quando recebeu o convite, falado o seguinte, ó, eu vou, mas no ano que vem. Esse ano eu fico no Fortaleza, tiro o Fortaleza da zona de rebaixamento, eu vou no ano que vem. Só que aí eu não quero Dedé, eu não quero Fred, eu não quero Thiago Neves, eu não quero esses caras. Então se livram desses caras e eu venho lá em janeiro para começar um trabalho. Então, vocês devem estar ouvindo o Fagner, né? Hoje ele tá... Bom, ele vai estar aqui também, viu, gente? Para quem não conhece, o Fagner é o cachorro da vizinha, que é a cara do lateral do Corinthians, que é aquela barbinha, que enche o saco todo o vídeo. Hoje ele tá impossível, quando faz calor assim, ele fica um inferno aí. Tá o dia inteiro, já xinguei a vizinha, já xinguei todo mundo, que é insuportável. Coitado do cachorro, que fica preso junto com mais 3. Bom, para quem conhece o canal já sabe, bem-vindos, ele vai estar aí, porque eu gravo no mesmo cenário, lógico que esse lazarento do Fagner ele vai estar aí. Bom, perdi até o que eu tava falando, ele sempre quebra o meu raciocínio. Olha, impressionante, cara. Eu acho que o Rogério devia ter feito isso, devia ter feito o trabalho do Fortaleza e ido pro Cruzeiro no começo do ano. Não fez isso, se estrepou, agora voltou pro Fortaleza também. E aí, eu quero saber muito a sua opinião. Você acha que jogador de futebol derruba treinador mesmo? Para mim, eu acho que derruba, é uma coisa evidente. E o treinador hoje precisa ser, na minha opinião, precisa ser muito mais malandro hoje. Porque antigamente você pegava os cachaceiros lá, você pegava os malandros, era mais fácil de conviver, os caras eram mais espertos, não tinha celular, não tinha rede social, os caras aprontavam, ninguém ficava sabendo. Hoje eu acho que é uma geração mais, não sei se é geração mimimi, esses moleques aí, mas é que tem rede social, todo mundo tem câmera no celular, então hoje é um negócio mais... O cara, ao invés de tomar cerveja, ele acaba o jogo, ele vai tomar açaí. É uma outra realidade. E esses caras são muito paparicados, esses caras têm assessor desde os 12 anos de idade, eles são melindrados, é tudo cheio de mordomia, então você não pode criticar, não pode falar mal.
O Fernando Diniz até falou que ele procura estreitar os laços com os jogadores dele, porque os jogadores são muito sensíveis, muito carentes, precisam de apoio. Tem gente que massacrou essa opinião dele, dizendo que os caras têm tudo do bom e do melhor. Eu também acho, viu? Tem tudo do bom e do melhor, vai ser sensível. Ai, não pode falar, não pode criticar. Hoje é muito jogadorzinho de Instagram, a chuteirinha vermelha, posta propaganda do iFood. É outra realidade. Então eu acho que o treinador tem que ter mais a manha ainda para poder lidar com esses manhosos aí, que para mim são manhosos. Hoje, essa geração, não sei se é mimimi, mas manhosos eles são. Você pega esses moleques aí, é tudo dodóizinho, tudo não pode criticar, não pode falar. Eu queria muito saber a sua opinião e sugiram temas. Aí hoje teve rodada da Champions, Barcelona ganhando, Liverpool ganhando, e ontem o Tottenham levou no goleada. Aos poucos a gente vai conversando sobre todos esses assuntos. Para encerrar, um amigo meu lá do SBT falou assim: ô Barolo, por que você não conta uma história aí, sua, pessoal, de acordo com um tema que você for falar do vídeo? Eu falei, mas por que contar história? Ele falou, porque velho tem história. Eu falei, velho, pô, sou uma criança, né? Velho tem história, pô, eu tenho história, mas não sou velho. Vou fazer 50 anos. Mas eu achei a ideia boa, então vou contar uma história pra vocês sobre treinador. Na época que eu mudei pra São Paulo, eu nasci em São Paulo, fui morar em Tatuí. Depois de Tatuí eu fui estudar em Bauru, fazer faculdade lá na Unesp. Morei em Bauru 6 anos, um beijo pra quentíssima Bauru. E vim para São Paulo em 92, mais ou menos, fui trabalhar na TV Gazeta como buscador de lanche do McDonald's. Eu era mais ou menos, essa era a minha função. O cara falava assim, vai pegar lanche do McDonald's. Eu ia. E depois fui subindo de posição, cheguei até diretor do programa, editor-chefe dos programas. Uma das minhas funções era ir nos clubes e convidar os jogadores para participarem do Mesa Redonda. Acho que eu até já contei essa história no canal, não me lembro. Contei em algum lugar aí que eu fui entrevistado, que eu bati papo com alguém, contei essa história. Uma vez eu fui no treino de São Paulo, e era o Cafu, o Tele, era aquela fase 92, né, 92, 93, por aí. E o Cafu, teve um treino de cruzamento, e eu tava atrás do gol, que era o Zete, se não me engano, todos os goleiros reservas ali. E a bola ia pro Cafu, o Cafu cruzava pro centroavante, na teoria, e o centroavante cabeceava pro gol, chutava pro gol. Eu lembro que o Cafu rolava uma bola pra ele, ele cruzou, eu tava atrás do gol, a bola veio na minha mão, eu peguei a bola. E o Tele, esbravejou. Aí, outra bola pro Cafu, ele cruzou de novo, a bola vem por trás do gol, assim, sabe quando faz aquela curva? Veio na minha mão. Cruzou outra bola, a terceira seguida veio na minha mão. Amigo, o Tele Santana surtou no terceiro cruzamento do Cafu errado. Ele foi lá xingando, esbravejando. Seu burro, olha como você cruza a bola. E falou assim, me dá umas bolas aqui. Aí colocaram umas bolas pro Tele cruzar. O Tele cruzava todas na cabeça dos atacantes, assim, todos fazendo gol, todos... Ele falou, tá vendo, Cafu, é assim que faz. Mas isso é uma outra época, né, gente? Hoje você imagina se o Tele Santana faz isso, se o Tele Santana fosse vivo, fizesse isso com um desses jogadores mimimi aí, que subiram da base, os mimadinhos. Imagina, o cara ia chorar, sentar na bola lá e chorar. E vocês viram que o Cafu se transformou, no que o Cafu se transformou. O Cafu aprendeu a cruzar graças a isso, porque depois do treino ficava lá chutando, cruzando, treinando fundamento. Por isso que eu sempre cobro nos vídeos lá do São Paulo que esses caras precisam treinar fundamento. É só sair um pouco do Instagram, é só sair um pouco em vez de ficar tirando foto da tatuagem, postando em rede social da tatuagem nova, da chuteirinha vermelha, escolhe ali, fica ali meia horinha a mais treinando cruzamento, que eu acho que não faz mal a ninguém. Certo, gente? Já falei pra caramba, mais uma bruta. Já vi que esse canal aqui, meu amigo, eu vou falar mais do que pobre na chuva, hein? Já viu essa expressão? Vou falar mais que pobre na chuva? Então deixa aí seu comentário, sugira temas, vamos nos divertir, tô me divertindo pra caramba. Daqui a pouco tem Libertadores, Flamengo, Grêmio e Flamengo, jogaço, hein? Dois times que jogam pra frente. Eu tô empolgado pra ver esse jogo aí. Renato Gaúcho diz que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Aí tem... Eu, como apaixonado por futebol, ver um jogo desse dá gosto. Ontem eu vi River e Boca. O River atropelou o fraquíssimo time do Boca. Eu acho que vai dar River na final. Não sei, meu palpite eu acho que dá Grêmio na final, por ser um time mais copeiro. E o Flamengo aí tentar informação. Vamos ver o que acontece. Pra encerrar, um bordão que foi me enviado pelo Leandro Viana. Futebol ontem, futebol hoje e futebol sempre. Fiquem com Deus, forte abraço. Amanhã tem vídeo do Barolo Vídeos falando do São Paulo, se você que é torcedor tricolor. E eu volto só na terça-feira, porque na sexta eu vou dar uma folga, porque senão nem eu me aguento. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.